Artigo 43. Os contratos destinados à execução de obras e serviços de engenharia admitirão os seguintes regimes. Inciso 1º, empreitada por preço unitário, nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários. Inciso 2º, empreitada por preço global, quando for possível definir previamente no projeto básico, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratual. Inciso 3º, contratação por tarefa, em contratações de profissionais autônomos ou de pequenas empresas para a realização de serviços técnicos comuns e de curta duração. Inciso 4º, empreitada integral, nos casos em que o contratante necessite receber o empreendimento, normalmente de alta complexidade, em condição de operação imediata. 5º, contratação semi-integrada, quando for possível definir previamente no projeto básico as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratual, em obra ou serviço de engenharia que possa ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias. 6º, contratação integrada, quando a obra ou o serviço de engenharia for de natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica do objeto licitado ou puder ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito no mercado. Parágrafo 1º, serão obrigatoriamente precedidas pela elaboração de projeto básico, disponível para exame de qualquer interessado, as licitações para a contratação de obras e serviços, com exceção daquelas em que for adotado o regime previsto no inciso 6º do caput deste artigo. Parágrafo 2º, é vedada a execução, sem projeto executivo, de obras e serviços de engenharia. Artigo 44. É vedada a participação direta ou indireta nas licitações para obras e serviços de engenharia de que trata esta lei. Inciso 1º, de pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto básico da licitação. Inciso 2º, de pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do anteprojeto ou do projeto básico da licitação. Inciso 3º, de pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico da licitação seja administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste último caso quando a participação superar 5% do capital voltante. Parágrafo 1º, a elaboração do projeto executivo constituirá encargo do contratado, consoante o preço previamente fixado pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista. Parágrafo 2º, é permitida a participação das pessoas jurídicas e da pessoa física de que tratam os incisos 2º e 3º do caput deste artigo em licitação ou em execução de contrato, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da empresa pública e da sociedade de economia mista interessadas. Parágrafo 3º, para fins do disposto no caput, considera-se participação indireta a existência de vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto básico, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a esses necessários. Parágrafo 4º, disposto no parágrafo 3º deste artigo, aplica-se a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela empresa pública e pela sociedade de economia mista no curso da licitação. Artigo 45. Na contratação de obras e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no instrumento convocatório e no contrato. Vide Lei nº 14.002, de 2020. Parágrafo único. A utilização da remuneração variável respeitará o limite orçamentário fixado pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista para a respectiva contratação. Artigo 46.
mediante justificativa expressa e desde que não implique perda de economia de escala, poderá ser celebrado mais de um contrato para executar serviço de mesma natureza, quando o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado. Vide Lei nº 14.002, de 2020. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no caput deste artigo, será mantido controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada um dos contratados. Parágrafo 2º. Vetado. Seção 4ª. Das normas específicas para a aquisição de bens. Artigo 47. A empresa pública e a sociedade de economia mista, na licitação para a aquisição de bens, poderão: vide Lei nº 14.002, de 2020. Inciso 1º. Indicar marca ou modelo, nas seguintes hipóteses: a. Em decorrência da necessidade de padronização do objeto. b. Quando determinada marca ou modelo comercializado por mais de um fornecedor constituir o único capaz de atender o objeto do contrato. c. Quando for necessária, para a compreensão do objeto, a identificação de determinada marca ou modelo apto a servir como referência, situação em que será obrigatório o acréscimo da expressão ou similar ou de melhor qualidade. Inciso 2º. Exigir a mostra do bem no procedimento de pré-qualificação e na fase de julgamento das propostas ou de lances, desde que justificada a necessidade de sua apresentação. Inciso 3º. Solicitar a certificação da qualidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, por instituição previamente credenciada. Parágrafo único. O edital poderá exigir, como condição de aceitabilidade da proposta, a adequação às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, ou a certificação da qualidade do produto por instituição credenciada pelo Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, SINMetro. Artigo 48. Será dada publicidade, com periodicidade mínima semestral, em sítio eletrônico oficial na internet de acesso irrestrito, à relação das aquisições de bens efetivadas pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista, compreendidas as seguintes informações. Vide Lei nº 14.002, de 2020. Inciso 1º. Identificação do bem comprado, de seu preço unitário e da quantidade adquirida. Inciso 2º. Nome do fornecedor. Inciso 3º. Valor total de cada aquisição. Seção 5ª. Das normas específicas para a alienação de bens. Artigo 49. A alienação de bens por empresas públicas e por sociedades de economia mista será precedida de: vide Lei nº 14.002, de 2020. Inciso 1º. A avaliação formal do bem contemplado, ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos 16 a inciso 18 do artigo 29. Inciso 2º. Licitação, ressalvado previsto no parágrafo 3º do artigo 28. Artigo 50. Estendem-se a atribuição de ônus real a bens integrantes do acervo patrimonial de empresas públicas e de sociedades de economia mista às normas desta lei aplicáveis à sua alienação, inclusive em relação às hipóteses de dispensa e de inexigibilidade de licitação. Vide Lei nº 14.002, de 2020. Seção 6ª. Do procedimento de licitação. Artigo 51. As licitações de que trata esta lei observarão a seguinte sequência de fases. Vide Lei nº 14.002, de 2020. Inciso 1º. Preparação. Inciso 2º. Divulgação. Inciso 3º. Apresentação de lances ou propostas, conforme o modo de disputa adotado. Inciso 4º. Julgamento. 5º. Verificação de efetividade dos lances ou propostas. 6º. Negociação. 7º. Habilitação. Inciso 8º. Interposição de recursos. 9º. Adjudicação do objeto. Inciso 10. Homologação do resultado ou revogação do procedimento. Parágrafo 1º. A fase de que trata o inciso 7º do caput poderá, excepcionalmente, anteceder as referidas nos incisos 3º a 6º do caput, desde que expressamente previsto no instrumento convocatório.
Parágrafo 2º. Os atos e procedimentos decorrentes das fases enumeradas no caput praticados por empresas públicas, por sociedades de economia mista e por licitantes serão efetivados preferencialmente por meio eletrônico, nos termos definidos pelo instrumento convocatório, devendo os avisos contendo os resumos dos editais das licitações e contratos abrangidos por esta lei ser previamente publicados no Diário Oficial da União, do Estado ou do município e na internet. Artigo 52. Poderão ser adotados os modos de disputa aberto ou fechado, ou, quando o objeto da licitação puder ser parcelado, a combinação de ambos, observado o disposto no inciso 3º do artigo 32 desta lei. Vide Lei nº 14.002, de 2020. Parágrafo 1º. No modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado. Parágrafo 2º. No modo de disputa fechado, as propostas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a data e a hora designadas para que sejam divulgadas. Artigo 53. Quando for adotado um modo de disputa aberto, poderão ser admitidos: inciso 1º. A apresentação de lances intermediários. Inciso 2º. O reinício da disputa aberta, após a definição do melhor lance, para definição das demais colocações, quando existir diferença de pelo menos 10%, entre o melhor lance e o subsequente. Parágrafo único. Consideram-se intermediários os lances: inciso 1º. Iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta. Inciso 2º. Iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento. Artigo 54. Poderão ser utilizados os seguintes critérios de julgamento: inciso 1º. Menor preço. Inciso 2º. Maior desconto. Inciso 3º. Melhor combinação de técnica e preço. Inciso 4º. Melhor técnica. 5º. Melhor conteúdo artístico. 6º. Maior oferta de preço. 7º. Maior retorno econômico. Inciso 8º. Melhor destinação de bens alienados. Parágrafo 1º. Os critérios de julgamento serão expressamente identificados no instrumento convocatório e poderão ser combinados na hipótese de parcelamento do objeto, observado o disposto no inciso 3º do artigo 32. Parágrafo 2º. Na hipótese de adoção dos critérios referidos nos incisos 3º, 4º, 5º e 7º do caput deste artigo, o julgamento das propostas será efetivado mediante o emprego de parâmetros específicos, definidos no instrumento convocatório, destinados a limitar a subjetividade do julgamento. Parágrafo 3º. Para efeito de julgamento, não serão consideradas vantagens não previstas no instrumento convocatório. Parágrafo 4º. O critério previsto no inciso 2º do caput. Inciso 1º. Terá como referência o preço global fixado no instrumento convocatório, estendendo-se o desconto oferecido nas propostas ou lances vencedores a eventuais termos aditivos. Inciso 2º. No caso de obras e serviços de engenharia, o desconto incidirá de forma linear sobre a totalidade dos itens constantes do orçamento estimado, que deverá obrigatoriamente integrar o instrumento convocatório. Parágrafo 5º. Quando for utilizado o critério referido no inciso 3º do caput, a avaliação das propostas técnicas e de preço considerará o percentual de ponderação mais relevante, limitado a 70%. Parágrafo 6º. Quando for utilizado o critério referido no inciso 7º do caput, os lances ou propostas terão o objetivo de proporcionar economia à empresa pública ou à sociedade de economia mista, por meio da redução de suas despesas correntes, remunerando-se o licitante vencedor com base em percentual da economia de recursos gerada. Parágrafo 7º. Na implementação do critério previsto no inciso 8º do caput deste artigo, será obrigatoriamente considerada, nos termos do respectivo instrumento convocatório, a repercussão, no meio social, da finalidade para cujo atendimento o bem será utilizado pelo adquirente.
Parágrafo 8º. Descumprimento da finalidade a que se refere o parágrafo 7º deste artigo resultará na imediata restituição do bem alcançado ao acervo patrimonial da empresa pública ou da sociedade de economia mista, vedado, nessa hipótese, o pagamento de indenização em favor do adquirente. Artigo 55. Em caso de empate entre duas propostas, serão utilizados, na ordem em que se encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate. Inciso 1º. Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento. Inciso 2º. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo de avaliação instituído. Inciso 3º. Os critérios estabelecidos no artigo 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Inciso 4º. Sorteio. Artigo 56. Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, será promovida a verificação de sua efetividade, promovendo-se a desclassificação daqueles que: inciso 1º. Contenham vícios insanáveis. Inciso 2º. Descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório. Inciso 3º. Apresentem preços manifestamente inexequíveis. Inciso 4º. Se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação de que trata o parágrafo 1º do artigo 57, ressalvada a hipótese prevista no caput do artigo 34 desta lei. 5º. Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista. 6º. Apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes. Parágrafo 1º. A verificação da efetividade dos lances ou propostas poderá ser feita exclusivamente em relação aos lances e propostas mais bem classificados. Parágrafo 2º. A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, na forma do inciso 5º do caput. Parágrafo 3º. Nas licitações de obras e serviços de engenharia, consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% do menor dos seguintes valores. Inciso 1º. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor do orçamento estimado pela empresa pública ou sociedade de economia mista, ou. Inciso 2º. Valor do orçamento estimado pela empresa pública ou sociedade de economia mista. Parágrafo 4º. Para os demais objetos, para efeito de avaliação da exequibilidade ou de sobrepreço, deverão ser estabelecidos critérios de aceitabilidade de preços que considerem o preço global, os quantitativos e os preços unitários, assim definidos no instrumento convocatório. Artigo 57. Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocação na etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posição em decorrência da desclassificação de outra que tenha obtido colocação superior, a empresa pública e a sociedade de economia mista deverão negociar condições mais vantajosas com quem o apresentou. Vide Lei nº 14.002. Parágrafo 1º. A negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento estimado. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. Se depois de adotada a providência referida no parágrafo 1º deste artigo não for obtido valor igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação. Artigo 58. A habilitação será apreciada exclusivamente a partir dos seguintes parâmetros. Inciso 1º. Exigência da apresentação de documentos aptos a comprovar a possibilidade da aquisição de direitos e da contração de obrigações por parte do licitante.
Inciso 2º, qualificação técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente relevantes, de acordo com parâmetros estabelecidos de forma expressa no instrumento convocatório. Inciso 3º, capacidade econômica e financeira. Inciso 4º, recolhimento de quantia a título de adiantamento, tratando-se de licitações em que se utilize como critério de julgamento a maior oferta de preço. Parágrafo 1º. Quando o critério de julgamento utilizado for a maior oferta de preço, os requisitos de qualificação técnica e de capacidade econômica e financeira poderão ser dispensados. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, reverterá a favor da empresa pública ou da sociedade de economia mista o valor de quantia eventualmente exigida no instrumento convocatório a título de adiantamento, caso o licitante não efetue o restante do pagamento devido no prazo para tanto estipulado. Artigo 59. Salvo no caso de inversão de fases, o procedimento licitatório terá fase recursal única. Parágrafo 1º. Os recursos serão apresentados no prazo de 5 dias úteis após a habilitação e contemplarão, além dos atos praticados nessa fase, aqueles praticados em decorrência do disposto nos incisos 4º e 5º do caput do artigo 51 desta lei. Parágrafo 2º. Na hipótese de inversão de fases, o prazo referido no parágrafo 1º será aberto após a habilitação e após o encerramento da fase prevista no inciso 5º do caput do artigo 51, abrangendo o segundo prazo também atos decorrentes da fase referida no inciso 4º do caput do artigo 51 desta lei. Artigo 60. A homologação do resultado implica a constituição de direito relativo à celebração do contrato em favor do licitante vencedor. Artigo 61. A empresa pública e a sociedade de economia mista não poderão celebrar contrato com preterição da ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos à licitação. Artigo 62. Além das hipóteses previstas no parágrafo 3º do artigo 57 desta lei e no inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 75 desta lei, quem dispuser de competência para homologação do resultado poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado. Parágrafo 1º. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 2º. A nulidade da licitação induza do contrato. Parágrafo 3º. Depois de iniciada a fase de apresentação de lances ou propostas, referida no inciso 3º do caput do artigo 51 desta lei, a revogação ou a anulação da licitação somente será efetivada de se conceder aos licitantes que manifestem interesse em contestar o respectivo ato prazo apto a lhes assegurar o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Parágrafo 4º. Disposto no caput e nos parágrafo 1º e 2º deste artigo aplica-se, no que couber, aos atos por meio dos quais se determine a contratação direta. Seção 7ª. Dos procedimentos auxiliares das licitações. Artigo 63. São procedimentos auxiliares das licitações regidas por esta lei. Inciso 1º. Pré-qualificação permanente. Inciso 2º. Cadastramento. Inciso 3º. Sistema de registro de preços. Inciso 4º. Catálogo eletrônico de padronização. Parágrafo único. Os procedimentos de que trata o caput deste artigo obedecerão a critérios claros e objetivos, definidos em regulamento. Artigo 64. Considera-se pré-qualificação permanente o procedimento anterior à licitação destinado a identificar: inciso 1º. Fornecedores que reúnam condições de habilitação exigidas para o fornecimento de bem ou a execução de serviço ou obra nos prazos, locais e condições previamente estabelecidos. Inciso 2º. Bens que atendam às exigências técnicas e de qualidade da administração pública. Parágrafo 1º. O procedimento de pré-qualificação será público e permanentemente aberto à inscrição de qualquer interessado.
Parágrafo 2º. A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão restringir a participação em suas licitações a fornecedores ou produtos pré-qualificados, nas condições estabelecidas em regulamento. Parágrafo 3º. A pré-qualificação poderá ser efetuada nos grupos ou segmentos, segundo as especialidades dos fornecedores. Parágrafo 4º. A pré-qualificação poderá ser parcial ou total, contendo alguns ou todos os requisitos de habilitação ou técnicos necessários à contratação, assegurada, em qualquer hipótese, a igualdade de condições entre os concorrentes. Parágrafo 5º. A pré-qualificação terá validade de um ano, no máximo, podendo ser atualizada a qualquer tempo. Parágrafo 6º. Na pré-qualificação aberta de produtos, poderá ser exigida a comprovação de qualidade. Parágrafo 7º. É obrigatória a divulgação dos produtos e dos interessados que forem pré-qualificados. Artigo 65. Os registros cadastrais poderão ser mantidos para efeito de habilitação dos inscritos em procedimentos licitatórios e serão válidos por um ano, no máximo, podendo ser atualizados a qualquer tempo. Parágrafo 1º. Os registros cadastrais serão amplamente divulgados e ficarão permanentemente abertos para a inscrição de interessados. Parágrafo 2º. Os inscritos serão admitidos segundo requisitos previstos em regulamento. Parágrafo 3º. A atuação do licitante no cumprimento de obrigações assumidas será anotada no respectivo registro cadastral. Parágrafo 4º. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências estabelecidas para a habilitação ou para a admissão cadastral. Artigo 66. O sistema de registro de preços especificamente destinado às licitações de que trata esta lei reger-se-á pelo disposto em decreto do Poder Executivo e pelas seguintes disposições. Parágrafo 1º. Poderá aderir ao sistema referido no caput qualquer órgão ou entidade responsável pela execução das atividades contempladas no artigo 1º desta lei. Parágrafo 2º. O registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições. Inciso 1º. Efetivação prévia de ampla pesquisa de mercado. Inciso 2º. Seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento. Inciso 3º. Desenvolvimento obrigatório de rotina de controle e atualização periódicos dos preços registrados. Inciso 4º. Definição da validade do registro. 5º. Inclusão, na respectiva ata, do registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, assim como dos licitantes que mantiverem suas propostas originais. Parágrafo 3º. A existência de preços registrados não obriga a administração pública a firmar os contratos que deles poderão advir, sendo facultada a realização de licitação específica, assegurada ao licitante registrado preferência em igualdade de condições. Artigo 67. O catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras consiste em sistema informatizado, de gerenciamento centralizado, destinado a permitir a padronização dos itens a serem adquiridos pela empresa pública ou sociedade de economia mista que estarão disponíveis para a realização de licitação. Parágrafo único. O catálogo referido no caput poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o menor preço ou o maior desconto e conterá toda a documentação de todos os procedimentos da fase interna da licitação, assim como as especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em regulamento.